Oi pessoal, vamos para o capítulo 19 de Êxodo. Terminamos a conversa de Moisés com seu sogro Jetro no capítulo anterior. Agora vamos avançar para o capítulo 19, que Israel chega ao Monte Horebe. Aqui na Bíblia está Monte Sinai, mas o correto é se dizer Horebe. Horebe significa calor, então Israel chega ao monte do calor. Sinai, é o que tudo indica aqui pelas pesquisas, não é um nome muito hebraico. Ao que parece, o mais correto é Monte Horebe, Monte do Calor. Então vamos para o capítulo 19, tem vários versículos importantes aqui. Vocês já fizeram a leitura em casa, agora vamos fazer novamente para entender melhor ainda. No dia em que se completaram 3 meses em que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Horebe. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali diante da montanha. Logo Moisés subiu a montanha para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou da montanha, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Ele transportou sobre as asas de águias, transportou com rapidez com que o povo saiu do Êxodo, saiu do Egito, melhor dizendo. E asas de águia, quer dizer, com a proteção de Deus, o povo saiu da escravidão ali, oprimida pelos egípcios, e trouxe para junto dele. Então Deus é um Deus zeloso que cuida do seu povo, trouxe para junto dele, para perto dele, e ele está dizendo isso nessa figura de linguagem, asas de águia, com a proteção da águia, a proteção dos seus filhos. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, se vocês obedecerem fielmente, então as pessoas de Deus, os servos de Deus, têm que mostrar fidelidade, tem que ser fiel. Fiel quer dizer obedecer a Deus em todos os aspectos do cotidiano, não pecar o máximo possível, obedecer a Deus fazendo a sua vontade, ajudando as pessoas, não fazendo as coisas erradas, que aqui estamos no Velho Testamento. Então as pessoas estão debaixo da lei e eles tinham que não fazer as coisas erradas, e a lei mostrava os pecados das pessoas e eles tinham que ter uma conduta correta para não fazer coisas erradas, e eles tinham que fazer os sacrifícios expiatórios para tirar a sua culpa e pecado. Então as pessoas estão debaixo da lei. Agora as pessoas estão pela fé em Jesus Cristo, que o Filho de Deus foi revelado, e ele já é o sacrifício expiatório completo. E aqui as pessoas estão debaixo da lei, tinham que fazer os rituais cerimoniais, e as pessoas tinham que se submeter a estas ordenanças para a fidelidade, que isto era a fidelidade até então no Antigo Testamento, e isto era consequentemente obedecendo a Deus. Então as pessoas estão aqui sendo submissas nesse sentido, e todas estas cerimônias que a gente vai ver no decorrer da Bíblia, tudo apronta para o sacrifício de Cristo. Então tudo tem o seu propósito. E as pessoas, e assim, um reino de sacerdotes, que é a nação de Israel, o povo de Israel seria escolhido para receber as leis de Deus
para que ele seja um instrumento de Deus para com os outros povos, para que os outros povos conheçam a Deus por meio dos israelitas. E eles seriam um reino de sacerdotes ao longo das histórias, especificamente com uma nação de Israel recebendo a lei de Deus e fazendo o sacerdócio ali no tabernáculo e mais para frente no templo, no primeiro templo e no segundo templo também. Então é isso que ele está dizendo. Mas isso agora para o nosso presente representa todos os sacerdotes que servem a Deus aqui na terra. Então isso está apontando para nós aqui na época pós Jesus Cristo, que nós somos os sacerdotes. E sacerdotes quer dizer serve a Deus, né? A gente está servindo a Deus, mostrando o evangelho para as outras pessoas e obedecendo fielmente a sua lei, não pecando. Isto é os sacerdotes de hoje em dia. Antigamente eles tinham rituais mais pontuais porque eles estavam debaixo da lei. Então o reino de sacerdotes da época antiga é isto. E o reino de sacerdotes agora é isto que eu falei agora, depois de Jesus Cristo. Que doutrinamente se fala o sacerdócio de todos os crentes, que se falam de hoje em dia. E os sacerdotes, mais pra frente tem também no futuro, né? Quando entrar na eternidade, sacerdotes que vai estar na presença de Deus na eternidade. Isso é mais pra frente, que a gente vai meditando aos poucos. A priori, esta é a revelação do capítulo 19. Será o meu tesouro pessoal. Então as pessoas que são remidas pelo sangue do Cordeiro, que é tipificado por Jesus Cristo, a morte substitutiva, que isto aponta para Jesus, são a herança de Deus, fazem parte de Deus, é de Deus, e é um tesouro pessoal, que Deus considera, pois considera o seu povo, que faz parte deles, é filho de Deus, por isso que é um tesouro pessoal, né, que faz parte de Deus, que ele recolhe para ele. Nesta tipologia de linguagem, vamos continuar. Nação santa, povo de Israel, era para ser uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Só que mais para frente o povo vai fazer o contrário. Eles não vão fazer o que eles tinham dito, que é obedecer a Deus, eles vão desobedecer a Deus. Então o povo vai se esquecer. Isso é uma das outras dificuldades das pessoas, que as pessoas se esquecem e voltam atrás, se cansam e pecam depois de dizer que não ia fazer. Mas aqui eles disseram que iam fazer. Disse o Senhor Deus a Moisés: virei numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Então Deus ia falar para Moisés, para que Moisés tivesse mais autoridade, o povo tivesse mais credibilidade em Moisés, numa densa nuvem, representando a presença de Deus, que é pesada, que tem presença, e representada pela densa nuvem. E a voz ali falando com Moisés para o povo ter mais confiança no que Moisés está dizendo. Ele está recebendo diretamente a palavra de Deus, que vem dos céus. E o Senhor Deus disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Horebe, à vista de todo o povo, sobre o monte do calor. Então eles têm que lavar as suas vestes, estar limpo, sinal de reverência a Deus, não estar sujo de poeira.
Isto espiritualmente quer dizer que a poeira são as poeiras deste mundo, as imundícies, os pecados, tirar todo o pecado do corpo, estar limpo, com mente pura, é lavar as suas vestes, lavar a sua roupa suja, tirar o pecado, estar limpo na presença de Deus. Isto que significa lavar as suas vestes, se consagrar, tem a ver com consagração, está consagrado para Deus, a sua alma consagrada para Deus, tirar as coisas mundanas. No terceiro dia, estar pronto no terceiro dia, remetendo já para a ressuscitação de Jesus Cristo. Terceiro dia é muito exemplificado aqui, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte do calor. Calor é a presença de Deus. Deus é representado pelo calor, que é quente. Deus é quente. Deus não é frio, Deus é quente. Sua presença é quente, aquece o povo. É forte como fogo. Ou ele purifica e refina a pessoa pelo seu calor, ou ele destrói pela sua ira, pelo fogo, dependendo da pessoa. Ou ele queima como palha, né, a pessoa na sua ira no julgamento, ou ele refina como ouro, tirando as impurezas no fogo, deixando só a parte pura da pessoa, se a pessoa é de Deus. Isso é representado pelo fogo, que é o calor de Deus. Estabeleça limites em torno da montanha. Eu gosto de falar montanha, monte também. Diga ao povo: tenha cuidado de não subir a montanha e de não tocar na sua base. Quem tocar na montanha certamente será morto. Então o deserto ali é um deserto muito rochoso. A montanha deveria ser rochosa ou de granito, uma montanha seca, rochosa. Era uma montanha rochosa, um lugar rochoso, que não tinha muita vegetação, um deserto desolado. Então estava num lugar desolado, mas ia descer um calor que ia se misturar em toda a montanha, ia sair, e essa montanha estaria com calor, representando a presença de Deus mais forte entre o seu povo. Quem tocar na montanha certamente será morto, e será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-la com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir a montanha. Então as pessoas ali, mesmo assim, os deuses é uma pessoa muito santa e pura, e não poderiam se aproximar dele quem não fosse remido pelo sangue do Cordeiro. Quer dizer, quem não fosse totalmente puro, apesar de eles lavarem as vestes, eles não eram totalmente puros, pois eles estavam aqui na terra com corpos humanos e não estavam com um corpo glorificado, eles não estavam na eternidade. Então, apesar disso, eles não poderiam tocar na montanha porque não estava totalmente consagrado para se aproximar de Deus. Eles não poderiam ter um contato direto com Deus, pois Deus é muito puro e santo e não poderia se aproximar de qualquer pecado, pois as pessoas já tinham pecado anteriormente, né? Então Deus não poderia se aproximar deles porque eles não estavam totalmente consagrados, eles não estavam com corpos glorificados, eles estavam com corpos mundanos. Então eles não poderiam ter contato direto com Deus, assim tocando na montanha, que representava a presença de Deus, pelo seu calor que estava na montanha. Então isso nos remete que a gente tem que ter um intermediário entre Deus e os homens, isto é, o Jesus Cristo, que faz esse trabalho entre Deus e os homens, para a gente ter o contato mais próximo com Deus, é Jesus Cristo. E ali eles não poderiam tocar por estar representando o contato direto, por isso que não poderia tocar, senão seria morto a pedrada. A pedrada é o julgamento de Deus, apedrejamento, ou granizo também. E ali também diz flechada. Tendo Moisés descido da montanha, consagrou o povo, e eles lavaram suas vestes. Poderiam ficar mais próximo, mas não tocar na montanha. Disse ele então ao povo: prepare-se para o terceiro dia, e até lá não se achenhe a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, raios, e uma densa nuvem cobriu a montanha, pensando que Deus chegou à montanha, e uma trombeta ressoou fortemente, anunciando a sua chegada poderosa, fortemente, para todo mundo saber.
todos no acampamento tremeram de medo. Então, raios e trovões também significa a presença de Deus. Raios e trovões, elementos fortes da natureza, representando uma presença forte de Deus. Raios e trovões. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. Eles ficaram ao pé da montanha. O Monte Sinai, melhor dizendo, o Monte Horebe, o Monte do Calor, estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Toda a montanha tremia violentamente. Com a presença forte do Espírito de Deus, tremia a montanha violentamente, representando a presença mais forte ainda, né? Tremer violentamente a montanha. O Ser Supremo estava ali mais forte. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo da montanha Horebe e chamou Moisés para o alto da montanha. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver Deus, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Somente sacerdotes, e ainda tem que se consagrar, senão o Senhor os fulminará com a sua ira. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao monte Horebe, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno da montanha e declare-o santo. É uma montanha santa, não pode ter contato com o pecador. O Senhor respondeu: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não deve ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Então esse é o capítulo que precede o capítulo dos 10 mandamentos. É o preâmbulo do capítulo dos 10 mandamentos, que é o capítulo 20. Capítulo que é universal para todas as pessoas, os 10 mandamentos. Que a gente vai ver detalhe por detalhe então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue assistindo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.